Boa tarde a todos. Hoje me foi dada uma tarefa, uma missão muito especial e que me deixa muito feliz. Fazer a abertura do projeto intitulado Imaginar o Brasil, Utopias Institucionais e Estratégias de Estado. Esse projeto é uma iniciativa interinstitucional que congrega os professores José Luiz Borges Horta, José de Magalhães Campos Ambrósio, Felipe Oliveira de Almeida, Vinícius Batelli de Souza Balestra e Hugo Rezende Henriques. O que marca o brilhantismo de todos esses professores, assim como a trajetória de formação e a trajetória acadêmica deles, a trajetória profissional deles, é uma inquietude desconcertante. Eu tenho a honra de conhecê-los todos pessoalmente e de presenciar o quanto essa inquietude pode ser rica e contribuir efetivamente para os debates acadêmicos. E é justamente em virtude dessa característica que os marca que nasceu essa iniciativa. Diante de uma crise sanitária sem precedentes, que apenas deixou mais exposta e agravado o problema da realidade social brasileira, assim como a crise econômica e, sobretudo, a crise política na qual estamos imersos, diante de todo esse cenário, nasce um esforço de se rechaçar a resignação apocalíptica. Essa é uma expressão que está no coração do projeto por eles concebidos e que tem muita força, diz muito do que esse ciclo de palestras e debates que se inicia hoje tem a propor. Trata-se de um esforço para responder aos desafios que essa nova crise nos coloca, mas também trata-se de um esforço de se repensar dilemas, de se enfrentar problemas e, sobretudo, de se recolocar questões para as quais se buscam respostas. Essa iniciativa, esse projeto, vai congregar, portanto, pensadores das mais diversas matrizes, todos eles comprometidos com uma atividade crítica, com um esforço, com um exercício de imaginação institucional que lhes permita pensar fora de parâmetros e pré-requisitos pré-colocados. É justamente esse esforço que, acredito eu, fará com que esse ciclo de palestras possa não só dar uma contribuição muito significativa no meio acadêmico, mas efetivamente possa ser propositiva para a realidade institucional brasileira. Portanto, pensar a vida política brasileira, este é o grande propósito desse ciclo de palestras, e eu preciso, agradecendo a oportunidade, a honra de poder fazer essa abertura, eu preciso parabenizá-los pela iniciativa, é uma satisfação poder participar e, sobretudo, ganhar com a contribuição que os professores e todos os outros envolvidos têm a oferecer para o projeto. Bem, agradecendo uma vez mais, eu passo a palavra ao mediador desse primeiro ciclo de debates, o professor Vinícius Batelli de Souza Balestra. Meu nome é Vinícius Balestra, eu vou estar atuando hoje como moderador. Quero agradecer muito à professora Karine pela apresentação, pela abertura da sessão de hoje e pela disponibilidade de estar aqui hoje. E eu vou estar atuando hoje como moderador dessa nossa primeira mesa do projeto Imaginário Brasil, Utopias Institucionais e Estratégias de Estado. A mesa de hoje, ela se intitula A Imaginação Rebelde face à Crise da Nova República e conta com a participação de 3 professores que nos honram com a disponibilidade de estarem aqui hoje dialogando com a gente. O professor Carlos Sávio Gomes Teixeira, professor da Universidade Federal Fluminense, o professor José de Magalhães Campos Ambrósio, professor da Universidade Federal de Berlândia, e o professor de Almeida, professor da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Eu vou pedir, para começar, o professor Dr. Carlos Sávio Gomes Teixeira, que é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela UF, mestre em Ciência Política pela USP, mestre em Comunicação, Imagem e Informação pela UF e doutor em Ciência Política também pela USP. Atualmente professor associado no Departamento de Ciência Política da Federal Fluminense, onde ele coordena o Laboratório de Alternativas Institucionais, foi comentarista político da TV Educativa de 2002 a 2006 e foi assessor especial do Gabinete do Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Lembrando que cada apresentador hoje, cada professor, vai ter aproximadamente 20 minutos para sua apresentação, e depois de feitas as apresentações, as falas de cada professor,
Nós vamos fazer uma rodada de debates. Os que nos assistem podem já mandar as perguntas no chat do YouTube, que a gente vai moderando e, ao fim, a gente vai repassando ela para os professores. Gostaria de iniciar saudando Enaro Brasil, né? E convite, e saudar os colegas, a professora Karine, o professor José Magalhães e o professor Vinícius Balestra, por compartilharem essa mesa virtual. O professor Carlos esteve aqui na Universidade Federal de Uberlândia em 2012, num Congresso Internacional de Filosofia Política e Jurídica da UFO. E, àquela época, eu tinha dado de ingressar como docente aqui na universidade, né? E muito mais jovem do que sou, eu tinha, à época, 26 anos de idade, e então a palestra que o professor Sávio proferiu, que, né, também traz esse espírito do professor Mangabeira Unger nas reflexões, me impactou sobremaneira, professor Sávio, e mesmo que nós nunca tenhamos estabelecido um contato direto, a conformação do meu atual projeto de pesquisa, que é Política, Imaginação e Futuro, tem a ver com as provocações que Vossa Excelência fez naquele dia e que até hoje, de alguma maneira, me animam, né? Então, com muita satisfação e honra que eu estou aqui hoje. Então, Vinícius, eu acho que a gente pode repassar a palavra para o professor Carlos Sávio, porque aí a gente faz esse movimento. Então, eu fico com muita honra de estar aqui com Vossa Excelência para a gente fazer esse debate juntos. Maravilha, José. Fico extremamente feliz e satisfeito de saber dessa história, entendeu? Eu lembro bem desse seminário, que contou com a participação da famosa professora Agnes Heller, né, que faleceu recentemente. Enfim, foi muito interessante o evento todo, muitas falas, também estimulantes, enfim. E fico satisfeito de saber que minha intervenção tenha logrado êxito, pelo menos no estímulo, né, à sua agenda intelectual. Bem, então, voltando aqui, eu acho que agora realmente o som e a imagem estão muito melhores. O tema, eu fiz a saudação inicial a todos e tal, acho que essa parte eu posso pular, né, e já ir direto ao ponto. O tema da minha fala, tendo em vista o seminário, o tema geral do seminário é a relação entre transformação e imaginação. Eu dizia que o pensamento moderno e contemporâneo foi pensamento progressista, né, e o pensamento preocupado com a transformação foi decisivamente marcado pela influência da tradição marxista, e especialmente pelo caráter iconoclasta da obra de Karl Marx, ele especificamente. E que isso tem um aspecto inegavelmente positivo, a bandeira da transformação histórica e estrutural por Marx e pelos marxistas, mas que isso também tem um ônus pesado e grande, que é justamente o ônus em relação à imaginação. A tradição marxista é uma tradição que deu pouca atenção à dimensão da imaginação, particularmente à imaginação institucional. De alguma maneira, a imaginação estrutural, entendida como a transformação, a mudança, né, ela é um dos aspectos centrais da reflexão teórica de Marx e dos marxistas, vinculada a essa imaginação, entre aspas, da ideia de revolução, a ideia de substituição, né, de um tipo de sociedade, na linguagem marxista, de um modo de produção, por outro tipo de modo de produção, outro tipo de sociedade. Então, é uma concepção da sociedade baseada na ideia de que a sociedade forma uma totalidade e que a transformação ela ocorre sempre com a substituição dessa totalidade. Isso, por si só, já é um elemento extremamente limitador do papel e da tarefa da transformação na história. E que aí tem uma série de outras questões que estão vinculadas a essa discussão dentro da tradição marxista, mas que é justamente o fulcro
do processo de transformação está vinculada a uma dinâmica intrínseca, endógena da história, e que, portanto, as descontinuidades estruturais, elas já estão, os germes delas já estão colocados na história. Portanto, é uma visão que empobrece e deflaciona a importância da agência e dentro da agência transformadora, da imaginação institucional de forma sobremaneira. E essa influência teve, como todos sabemos, né, a influência da tradição marxista, uma força avassaladora sobre os progressistas, desde o século XIX até hoje. Ainda tem, embora esmaecida, embora enfraquecida, ainda tem. E qual é a consequência prática disso para o nosso debate e para a nossa discussão aqui nessa tarde? A consequência é que a transformação ela fica vinculada à revolução. Quer dizer, só há transformação quando há revolução. Na ausência da revolução, por qualquer razão que seja, estratégica, tática, dificuldade histórica, enfim, você não pode ter transformação. Isso é um absurdo, sob qualquer ponto de vista, um absurdo completo. Inclusive porque, do ponto de vista histórico, a forma paradigmática da transformação não é a revolução. A revolução é uma forma, eu diria, extrema e não dominante. Do hilo tempório até os dias de hoje, os processos que lograram mais êxito em termos de transformação estrutural não foram processos revolucionários entendidos dentro da chave marxista. A substituição total de um modo de produção, de uma forma de organizar, de uma totalidade por outra. Foram transformações cumulativas e fragmentárias, para usar um termo do Mangabeira, tomadas como forma paradigmática. Mas, do ponto de vista das ideias, quer dizer, essa ideia de revolução, com esse avatar, né, do pensamento progressista, acabou levando, e esse é o ponto que eu quero enfatizar aqui, e com isso também chegar até o caso brasileiro, a um problema muito agudo e grave, que é o seguinte, quer dizer, na ausência da revolução, o que nós, progressistas, dentro dessa narrativa desdobrada do marxismo e da esquerda contemporânea, o que a gente pode fazer? A gente pode dourar a pílula, quer dizer, o bonito, o ideal, o bacana, o transformador de verdade é a revolução. Como a revolução está fora do horizonte teórico, político, intelectual, a sensibilidade contemporânea, inclusive porque nós tivemos no século XX, século passado, muitas revoluções, cujo epílogo não levou ao que se imaginava na obra de Marx e dos marxistas, muito ao contrário, inclusive, diga-se passagem, até o exemplo da China é notável nesse sentido, não tem nada a ver com o comunismo imaginado, o socialismo imaginado por... E isso eu não estou fazendo uma crítica à China, não, estou só dizendo que não tem a ver com o que era normativamente desejado, imaginado pela tradição. Então, na ausência da possibilidade dessa fricção histórica transformadora, revolucionária, o que sobra para nós, progressistas, é a humanização dessa estrutura que nós não conseguimos transformar, que não está acessível à transformação. Então, nós vamos humanizá-la. Aí entra em cena um segundo capítulo da história intelectual do século XX. O primeiro é esse capítulo do marxismo. O segundo é a ascensão, na segunda metade do século XX, século passado, um século decisivo na história da humanidade, né? Primeiro, o fenômeno da Segunda Guerra Mundial, um fenômeno desastroso, né? A ascensão dos regimes nazifascistas na Europa e todo o desenlace que aquilo teve. E, na esteira da superação desse experimento histórico terrível, nós tivemos a ascensão da social-democracia europeia, que é uma espécie de um contrato, né, social-democrata. E que, na esteira desse evento político também, nós tivemos um impacto no pensamento, que foi a deflação, de um lado, por conta da vitória, entre aspas, por assim dizer, da social-democracia, da ideia de revolução, da ideia de transformação por meio da revolução, porque a social-democracia ela representa
em alguma medida, uma transformação estrutural e institucional, e isso teve um rebarbamento no pensamento, que foi justamente a ascensão ao primeiro plano de uma perspectiva de filosofia política e filosofia jurídica que explicitamente advogava a tese de que nós deveríamos, portanto, com o desmerecimento, o descrédito da ideia de revolução e com a ascensão exitosa da social-democracia, abandonar qualquer ideia de transformação estrutural, de transformação institucional mais profunda. O autor mais influente, mais famoso e mais importante a advogar essa ideia é um filósofo norte-americano, não por acaso, John Rawls, que escreveu em 1971 uma obra, provavelmente a obra na área de ciências sociais e filosofia mais influente que tem no mundo contemporâneo, que é uma teoria da justiça, que o historiador e sociólogo marxista inglês Perry Anderson chamou de uma teoria da injustiça, né, com o que eu estou em total acordo, que é, na verdade, um polimento filosófico extremamente abstrato dessas práticas da social-democracia europeia, sem o impulso transformador da social-democracia europeia de antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o slogan dominante que passa a marcar os progressistas a partir desse movimento do século XX, no final do século XX, é inclusão. Então, se você quer ser progressista, se você quer ficar bem na fita, se você quer ser, tem que falar a palavra inclusão. E o que é essa inclusão? É um fenômeno interessantíssimo, o jogo de palavras, né? Claro que eu estou resumindo aqui, isso tem uma série de outras implicações no desenvolvimento do pensamento contemporâneo, mas, enfim, do ponto de vista do meu tema específico, quer dizer, a relação entre transformação e imaginação, a ideia de inclusão é a expressão mais inequívoca de como não ter transformação e não ter imaginação. Se você quer saber, identificar uma pessoa que ela não quer transformação nem imaginação social, você vê ela falando de inclusão, entendeu? A tal da inclusão social. Tem várias manifestações. Então, o que é a inclusão? A inclusão é o seguinte: a ordem social contemporânea, ela exclui dos benefícios das atividades mais notáveis, por exemplo, no mundo econômico, a produção, ela exclui uma vasta quantidade de pessoas. Então, essas pessoas ficam fora do núcleo produtivo da vida social. Então, a ideia de inclusão é o seguinte: retrospectivamente, o Estado, por meio de políticas públicas, ele faz uma, entre aspas, inclusão. Mas essa inclusão não é incluir essas pessoas no mundo produtivo, no mundo que todos nós gostaríamos de estar, no mundo que todos nós admiramos, onde estão as pessoas que nós admiramos. Não. Eu compenso a sua exclusão fazendo um conjunto de exercícios paliativos, que são meritórios. Eu não sou contra essa compensação para quem sofre com as desigualdades, obviamente. Estou dizendo que isso é absolutamente insuficiente e isso não é inclusão. Esse é o ponto, entendeu? Isso é uma compensação necessária, mas absolutamente insuficiente. E isso está e a adesão a essa ideia de inclusão, e esse é o ponto central da minha fala. O caráter nocivo dessa ideia de inclusão é justamente porque deixa de fora a verdadeira inclusão, que é a que se faz por meio da transformação dessa estrutura que exclui. E como é que se faz a transformação dessa estrutura exclusora? Para a tradição clássica do marxismo, com a Revolução. Para mim, e para um conjunto de autores, e eu acho que para os signatários desse seminário manifesto, se faz de outra maneira. Quer dizer, se faz por meio do método da imaginação institucional, que é a tentativa de identificar em vários domínios da vida social os problemas, decompor esses problemas e propor uma forma alternativa de combinação e recombinação dos dispositivos institucionais que dão vida a esse determinado domínio que apresenta um problema, de forma a consertar esse problema. Não é a imaginação institucional, não é um exercício miraculoso, não é um exercício mágico, não é um exercício, nada disso.
Não tem o caráter heróico, anti-institucional da Revolução, né? Essa coisa extra-institucional, não tem nada a ver com isso. É uma coisa prosaica, sob certo ponto de vista, mas mais intensa e contundente no sentido dos seus resultados, porque são resultados que permite a combinação entre o tempo histórico e o tempo biográfico. Quer dizer, a transformação, ela não fica para as calendas gregas. A transformação, ela pode ser experimentada nos seus primeiros passos agora, já, imediatamente. Não é algo que necessariamente se inicia agora e só daqui 3, 4 gerações você vai ter o resultado dessas transformações. Então, esse preâmbulo me traz ao caso especificamente brasileiro, que é um dos temas da nossa mesa, e diz respeito à ordem institucional que marca a vida brasileira desde a redemocratização do país, em meados da década de 80, que é a nossa Constituição de 88, que é, inclusive, chamada de Constituição Cidadã. E que ela é uma expressão, talvez o laboratório mais perfeito para se verificar a tese que eu estou apresentando nessa fala, de que esse tipo de inclusão, resultado do encaminhamento que o pensamento social e político desarmado para a imaginação e para a transformação no século XX legou, uma das expressões disso é a Constituição de 88. Quer dizer, a Constituição de 88 ela é fruto de duas grandes tradições. Eu não sou jurista, depois o Felipe e o José Magalhães podem falar um pouco sobre isso, se eles desejarem, mas ela é fruto de duas grandes tradições constitucionais dos países que nós, aqui no Brasil, tomamos como referência. De um lado, do ponto de vista da organização do poder, propriamente dito, ela é fruto da tradição americana, do que o nosso Mangabeira chama de tradição proto-democrática do constitucionalismo americano, e, de outro lado, das constituições europeias, especialmente a Constituição de Weimar, na Alemanha, que é pródiga em declarações de direitos socioeconômicos à torta direito. Eu, quando falo disso com meus colegas do direito e tal, e fazendo uma brincadeira, eu digo o seguinte: se o marciano baixar no Brasil e, antes de andar pelas ruas, cair na mão dele a Constituição brasileira, e ele lê a Constituição, ele vai falar, é o país mais perfeito no mundo. Eu não preciso nem ir a outro país. Está tudo resolvido na Constituição. Só que quando você vai andar nas ruas, quer dizer, você vai conhecer as relações sociais, não tem absolutamente vínculo nenhum, ou quase nenhum, entre o que está no texto constitucional e a realidade. Aqui eu faço menção ao nosso grande mestre das ciências sociais, na minha avaliação, talvez um dos mais notáveis cientistas sociais da história do Brasil até hoje, que é Oliveira Viana, o grande Oliveira Viana, que inclusive é daqui de Niterói, que fez a disjuntiva, né, famosa entre o país real e o país legal, entendeu? Então, dentro desse pano de fundo que eu faço a análise da Constituição de 88 como uma expressão paradigmática dessa ideia dessa transformação, né, porque passou o pensamento contemporâneo e o que ele implica hoje em termos de compreender a ideia de transformação e de imaginação. A Constituição de 88 ela é uma Constituição que expressa de forma notável a ausência dos dispositivos que podem legar transformação e imaginação. Ela é uma Constituição, portanto, no seu elemento programático, acentuadamente uma Constituição dominada por esse discurso falso da inclusão, entendida como compensação retrospectiva, como um mecanismo de dourar a pílula. Claro que a Constituição em si é uma outra discussão, né? Quer dizer, ela não tem o poder efetivo de transformar, não é só o problema dessa Constituição, a de 88, é a ideia de Constituição em si. Quer dizer, ela pode algumas coisas, mas ela não pode outras.
Mas como no debate brasileiro, se há essa associação retórica e simbólica, eu me aproprio dela para dizer isso. Eu não estou culpando, obviamente, todos os males do Brasil à Constituição de 88. Evidentemente, isso seria um absurdo. Inclusive porque boa parte desses males já existiam antes da Constituição de 88. Eu estou dizendo só que o ideário, o programa da Constituição de 88 não fez, usar uma linguagem popular, nem cosquinha nos problemas estruturais da sociedade brasileira, que ela legou. Então, passados 30 anos de Constituição, de predomínio da Constituição cidadã, a maioria dos brasileiros, a maioria esmagadora dos brasileiros são subcidadãos. Então, esse é o ponto. É para a gente ter clareza. E não é natural nem necessário que assim o seja. Quer dizer, existe uma forma de raciocinar sobre a transformação estrutural e institucional das sociedades contemporâneas que pode não transformar a Terra, ou as sociedades, num paraíso na Terra, sem problemas. Não vamos imaginar essa fantasia, isso é absolutamente impossível. Mas, por exemplo, no caso da sociedade como a brasileira, que é indecente do ponto de vista da desigualdade social, é provavelmente a sociedade mais desigual das sociedades contemporâneas, né? Iniciar dinâmicas que podem ter como desiderato uma reconfiguração radical do nosso quadro estrutural, e estrutural eu falo no sentido da divisão de classes sociais que tem no Brasil, e na nossa dimensão institucional. Então, Vinícius, quanto tempo eu tenho mais para concluir? Como a gente teve esse problema inicial, acho que mais uns 5 minutos. Maravilha, maravilha. Tá? Então a tarefa fundamental, eu diria, de uma reconfiguração, né, do ambiente programático do Brasil passa pela superação, primeiro, desse fetiche com essa social-democracia de mentirinha, que é cuja expressão constitucional é a Constituição de 88. Quer dizer, o segundo ponto, passando do programático para o teórico, é o retorno no Brasil de uma tradição intelectual que ficou por conta do regime militar, da ditadura militar, né? Ela ficou esquecida e ficou em segundo plano e se viu substituída por outras duas tradições intelectuais brasileiras, quer dizer, que é o que eu chamo de construtivismo institucional, da qual Oliveira Viana, que eu falei há pouco, é um notável representante, e que tem o centro de sua ação intelectual voltada para a solução da relação entre ideias e instituições. Quer dizer, como que nós podemos metabolizar numa determinada circunstância específica, numa determinada sociedade, num determinado teatro, as ideias mais notáveis e características de uma época histórica. Então, essa tradição do construtivismo institucional que se dedica a isso e que tem como objetivo principal refletir sobre a civilização brasileira, partindo de premissas metodológicas muito distintas das duas tradições que vigoraram a partir do fim da ditadura militar no Brasil, que é o que eu chamo de estruturalismo sociológico, que é a aplicação da teoria social, especialmente o marxismo, à interpretação do Brasil, e que nos lega uma miserável incapacidade de imaginação institucional, de propor alternativa, porque, na verdade, está vinculada esquematicamente a essa ideia da substituição total. O capitalismo que você pode fazer é removê-lo e colocar o socialismo no lugar, ou então o que você pode fazer é humanizar, é dourar a pílula. Isso é a tradição da esquerda convencional, vem do Partido Comunista, e atualmente quem explicita de forma muito clara essa perspectiva é o Partido dos Trabalhadores, o PT, que ficou, inclusive, ao longo da Nova República, 13 anos no poder. E que, quer dizer, os governos petistas, o que é o mais notável ali? É o programa Bolsa Família.
que não tem nada a ver com a Constituição, é algo que está fora da Constituição, e que é um programa assistencialista, é um programa importante, tirou milhares de pessoas da pobreza extrema, mas não tem o condão, nem de acabar com a pobreza. O presidente Lula disse, o ex-presidente Lula disse um tempo atrás que o que ele mais se orgulhava do governo dele é de ter colocado os pobres no orçamento. Quer dizer, não é nem acabar com a pobreza. Quer dizer, colocar o pobre no orçamento significa a manutenção da desigualdade. Então, essa é uma perspectiva que explicita politicamente esse casamento entre teoria e programa antitransformador e anti-imaginação. A outra, no caso brasileiro, foi a ascensão. A ascensão não, ela sempre existiu, mas também nesse período histórico da pós-ditadura militar, que é o liberalismo culturalista. É a tradição talvez mais longeva no pensamento brasileiro, e a preocupação central é uma preocupação muito simples de ser compreendida dessa tradição intelectual, é por que o Brasil não é parecido com os Estados Unidos, com a França ou com a Inglaterra, ou pelo menos com o que eles suponham, esses teóricos, o que sejam a França, o que sejam os Estados Unidos e o que sejam a Inglaterra. É a expressão desse pensamento, o notável jurista Rui Barbosa, ativista brasileiro e tal, e autores clássicos das ciências sociais, como Sérgio Buarque, Raimundo Fauro, meu colega aqui da UF, do Rio de Niterói, Roberta Mata, que é essa preocupação, que é a questão com a herança ibérica, com a herança portuguesa, a herança de ideias, de instituições, de práticas, supostamente, quer dizer, e que são a causa do nosso atraso, né, e o programa político é a remoção disso. A minha tese é que a Constituição de 88, do ponto de vista jurídico, ela é a expressão, por assim dizer, entre aspas, imaginativa e espiritual dessas duas tradições. A tradição do estruturalismo sociológico, incapaz de propor alternativas estruturais e institucionais, e do liberalismo culturalista, com essa ideia de copiar as instituições que supostamente deram certo nos países que tomamos como referência e admiramos. E que, portanto, elas têm em comum, além desse desarmamento para a imaginação institucional, um certo desconhecimento e um certo desinteresse pela realidade profunda que caracteriza o Brasil. Então, acabam sendo formas de evasão, de enfrentamento do problema brasileiro nos seus elementos mais comezinhos e intratáveis, como, por exemplo, o problema da desigualdade. Então, a gente fica sem ter os meios com que compreender como resolver esses problemas, fugindo através desses expedientes, cuja a ideia principal, tradução, né, desses expedientes, é essa ideia falsa, isso é importante, de inclusão. Porque, na verdade, não inclui. Ela, na verdade, sacramenta a divisão do país entre cidadãos, nós aqui somos cidadãos, e a grande maioria dos brasileiros que são subcidadãos. Toma como natural isso. E faz um esforço de dourar a pílula da subcidadania. Dourar a pílula, entre aspas, né? Quer dizer, mitigar os efeitos mais nocivos, como a miséria extrema da subcidadania. Mas não tem no seu horizonte imaginativo a possibilidade de transformação desses subcidadãos em cidadãos. Então, me parece que, e com isso eu termino, quer dizer, lançando esse desafio, a imaginação do Brasil, que marca e dá título a esse seminário, tem, entre outras tarefas, a tarefa de superar essa onda intelectual que se expressa por meio da Constituição de 88, dar uma virada nisso e ter como tarefa política a transformação da maioria dos brasileiros de subcidadãos em cidadãos de verdade. É isso. Obrigado. Muito obrigado, professor. Quero agradecer imensamente a sua fala. Eu achei brilhante, estou aqui anotando
furiosamente, estou recebendo mensagens no WhatsApp, todo mundo absolutamente encantado com a fala. Obrigado. Agradecedor. Quero cumprimentar o professor Zé Luiz Borges Horta, que nos assiste, e já fez uma pergunta para o senhor, que eu vou repassar no fim, para a gente debater todos juntos. O professor Paulo Roberto Cardoso também apareceu ali, mandar um oi para o professor. E imediatamente passar a palavra ao professor Zé de Magalhães, para ele voltar, rebobinar e fazer a sua fala. E depois a gente passa para o Felipe e vamos depois aos debates. Obrigado. Bom, boa tarde a todos novamente, a todos aqueles que nos assistem pelo YouTube, e as tarefas, né, que sempre nos cabem depois de uma fala tão energética, né, sempre fica mais difícil, mas o professor Carlos Sávio levantou uma bola interessante, que era a bola que eu gostaria de colocar como objeto também das nossas reflexões. Por quê, professor? Muitas vezes, e Felipe e Vinícius, muitas vezes nós entendemos ou compreendemos um pouco da necessidade de uma imaginação transformadora ou de iniciativas transformadoras, mas pouco temos a noção de como fazer, né? Ou seja, de como então vamos redesenhar essas instituições de modo que esse redesenho provoque a transformação, né? Isso, obviamente, passa por diversas camadas e necessidades que nesse espaço do seminário nós nunca conseguiríamos esgotar, claro. Mas isso passa pelo enfrentamento de algumas resistências e de algumas compreensões que nós precisamos fazer. E talvez uma das primeiras, e foi aí que você levantou a bola, coisa que nós precisamos começar a fazer, são perguntas profanadoras, para que a gente possa produzir uma imaginação possível. Então, eu fui desafiado outro dia, lendo um artigo de um professor da Universidade de Bordeaux, chamado Slobodan Milatic, que o artigo provoca da seguinte maneira: podemos prescindir, nós, democratas, da Constituição? Ou seja, podemos nós, então, deixar a ideia de Constituição para o momento que ela foi forjada, diante da naturalização que já se fez do esquema constitucional calcado numa Constituição de lado? A resposta que o professor dá, e é a posição dele, é que não. Mas o interessante é a pergunta que ele se coloca. Nós precisamos nos perguntar, para que nós façamos um exercício de imaginação institucional, as perguntas que possam nos levar a respostas imaginativas e transformadoras. Mas, então, eu avanço, né? Nós podemos prescindir da Constituição, e aí, o que seria prescindir da Constituição? Nós podemos prescindir dos seus elementos estruturantes mais profundos, como, por exemplo, a separação de poderes? O professor Zé de Magalhães não voltou. Então, talvez seja o caso, Felipe, de você fazer a sua fala e depois a gente conseguir fazer num tempo mais ou menos hábil. Eu vou, então, proceder a isso apresentando o professor Felipe Oliveira de Almeida, professor adjunto de Filosofia do Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, tem pós-doutorado pelo Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, é mestre e doutor em Direito também pela UFMG, bacharel em Direito também pela UFMG e bacharel em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. O professor Felipe atualmente pesquisa a gênese e o desenvolvimento das teorias críticas do direito pós-modernas, bem como a interlocução delas com o pensamento utópico. Professor Felipe, eu vou prontamente passar a palavra para o senhor, para que o senhor possa fazer a sua fala, mais ou menos
também em torno de 20 minutos, e aí depois a gente volta para o professor José de Magalhães. Bom, boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Carlos Sávio e ao professor José de Magalhães, agradecer também ao Vinícius, ao Hugo e ao professor José Luiz Horta. O Vinícius falou do professor Paulo, que está nos assistindo. O professor Paulo também irá falar em uma mesa ao longo das próximas semanas. Espero que esse evento ele seja um espaço interessante para que a gente consiga pensar em estratégias para construir um novo pacto civilizacional para o Brasil, né? Porque, em última instância, é disso que a gente precisa, né? Para além das críticas, são muitas que a gente precisa fazer ao status quo, né, e a maneira como as nossas instituições políticas elas estão estruturadas, a gente precisa já com a máxima urgência, pensar em alternativas, e eu acredito que, enfim, num evento como esse, a gente pode começar a ensaiar algumas dessas alternativas e algumas dessas reflexões. Bom, eu devo cumprimentar em especial o professor Carlos Sávio, até porque o título dessa mesa foi diretamente inspirado no último livro dele, que é o Rebeldia Imaginada, sobre o professor Mangabeira Unger. Eu já acompanho os trabalhos do professor Carlos Sávio há algum tempo, desde o meu doutorado, que é uma tese muito inspirada pelos trabalhos do professor Mangabeira Unger e dos mangabeirianos, né, digamos assim. E o Rebeldia Imaginada, em especial, foi uma obra que me tocou muito, exatamente por essa discussão entre essa tensão entre transformação e imaginação e a necessidade de nós pensarmos em estratégias, abandonando um projeto, vamos dizer assim, de revolução ou de revolução permanente, nós pensarmos em estratégias de mudança social no aqui e no agora, né? E como, quer dizer, como fazer isso de fato. Se me permitem, eu vou, na minha fala, fazer uma retomada histórica que eu acho que pode ser interessante até para contextualizar o propósito que nos levou, né, Vinícius, o Hugo, o Vinícius, eu, o professor Carini, que nos levou a idealizar essa série de mesas, quer dizer, essa série de discussões. Então, bom, senta que lá vem história, né? No pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ver uma série de intelectuais que vão apresentar o modelo de democracia liberal, e sobretudo o modelo de democracia liberal norte-americano, como sendo a única alternativa possível, o melhor ou o menos pior dos mundos possíveis, e sugerindo que qualquer forma de romper com esse modelo, que é baseado, por um lado, num sistema de democracia liberal e de outro, numa sociedade de mercado livre, né? Qualquer forma de romper com esse modelo, distanciando um pouco do projeto, do paradigma norte-americano, levaria necessariamente ao terror. É interessante como a ideia de totalitarismo, o conceito de totalitarismo, o Vinícius está aqui e não me ajuda a mentir, já que o Vinícius é um grande pesquisador de Hannah Arendt, né? Mas o conceito de totalitarismo ele acaba pairando como uma espécie de realidade fantasmática dentro de todas as discussões políticas no Ocidente depois da Segunda Guerra. O totalitarismo acaba se tornando, vamos dizer assim, um grande amigo das democracias liberais do pós-guerra, porque ele vira uma espécie de bicho-papão, né? O homem do saco, como diria uma colega minha, né? Não, você quer propor medidas para aumentar o papel do parlamento, ou energizar, né, para usar uma expressão que o Unger usa muito, para energizar a política e o debate no parlamento, você não pode fazer isso, porque isso vai nos levar fatalmente à União Soviética, ou vai nos levar novamente a Hitler.
Aliás, Léo Strauss, que está longe de ser uma figura progressista, né, na verdade, um dos grandes pensadores neoconservadores do século XX, mas o Léo Strauss, ele inclusive cunhou uma expressão que é o redúcio ad Hitlerum, né? A gente tem o redúcio ad absurdo, né, que eu reduzo o argumento do meu opositor ao absurdo. O redúcio ad Hitlerum era muito frequente, que é eu reduzo o argumento do meu adversário ao nazismo. Eu digo que aquilo fatalmente vai levar ao nazismo. Eu já vi coisas surreais, do tipo alguém dizer, não, você é vegetariano, mas Hitler também era vegetariano. Ou você não gosta de fumantes, mas Hitler também não gostava de fumantes. Então, esse tipo de paralelo acabou se tornando quase generalizado dentro do nosso debate político, exatamente dentro de um esforço para apresentar a democracia liberal como sendo não só a resposta, a melhor resposta ideológica, vamos dizer assim, mas como a única resposta ideológica possível. A gente, quer dizer, eu posso dar alguns exemplos de autores que já na década de 40 e 50 entraram nessa discussão a partir desse horizonte. Por exemplo, Karl Popper, no Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Karl Popper vai condenar toda a filosofia política de Platão aos nossos dias. Aliás, o subtítulo seria Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Platão, Marx, como é que era? Platão, Hegel, Marx, algo do gênero. Quer dizer, ele condenava toda a trajetória da filosofia política no Ocidente ao argumento de que qualquer tentativa de remodelar as nossas instituições políticas a partir de um paradigma de justiça social levaria ao terror. Então, para ele, toda a história da filosofia, ao tentar projetar modos alternativos de vida social, ela seria tentada pelo nazismo e pelo stalinismo, que para o Popper, enfim, são basicamente a mesma coisa. A mesma coisa, quer dizer, uma outra figura um pouco mais sensata do que o Popper, mas talvez só um pouco, é o Isaiah Berlin. Isaiah Berlin, ele já começa a escrever os artigos que vão compor um livro célebre dele, Os Limites da Utopia, nesse período e com base no mesmo mantra. Ele vai dizer, olha, existem dois gêneros de seres humanos, em última instância. As raposas e os ouriços. As raposas são aqueles que são plurais, aceitam a diversidade, conseguem reconhecer a tolerância, se ajustar ao caráter conjuntural de todas as coisas. E os ouriços não, são aqueles que buscam um projeto centralizado, organizado. Enfim, para ele, então, qualquer pessoa que lute contra o status quo é fatalmente fascista. Uma figura muito interessante que mostra os dilemas desse tipo de postura é o Émile Cioran. O Cioran, que escreveu, né, obras célebres dentro de um discurso, vamos dizer assim, nihilista no cenário do pós-guerra, ele tem um livro chamado História e Utopia, em que ele vai dizer o seguinte, também caminhando um pouco ao lado do Popper e do Berlin. A democracia liberal é o único regime pelo qual é possível viver. Mas ninguém sente nenhum gosto de continuar vivendo dentro de uma democracia liberal. É mais ou menos isso. Quer dizer, esvazia totalmente meu gosto pela vida. Mas, bom, tô brincando. Mas isso é um mantra que ele vai se construindo desde o pós-guerra. E com a queda do Muro de Berlim, ele triunfa. Quer dizer, com a queda do Muro de Berlim, a gente começa a assistir uma espécie de resgate dessas figuras como sendo os grandes prenunciadores de uma nova era, né? Que era essa? É a era do fim da história, do Fukuyama e por aí vai. Quer dizer, de fato, talvez eles tivessem razão no sentido de que eles anunciaram que a democracia liberal é o único regime possível, e agora, com o fim do Muro de Berlim, a gente está vendo propriamente esse modelo se naturalizando, né? A ideia de naturalização é muito importante aqui. Eu falei de naturalização algumas vezes aqui. Se a gente lê, por exemplo, alguns dos pais da ideologia neoliberal, propriamente dita, como é o caso do Hayek, né? O Hayek vai dizer o seguinte, existem dimensões da vida que são naturais e dimensões que são humanas. Mas dentro das dimensões humanas, existem aquelas que são criadas voluntariamente, por meio de decisão, iniciativa, pactos sociais, e existem aquelas que são espontâneas.
As que são espontâneas, elas não são passíveis de revisão ou de discussão. Para ele, o livre mercado, tal como havia da leitura dele triunfado no pós-guerra, é uma dessas dimensões espontâneas da vida humana. Então, o livre mercado ele é um dado inevitável. Por isso que ele vai entender, olha, cabe ao Estado, fundamentalmente, preservar o livre mercado, porque, vamos dizer assim, ao longo da história da espécie humana na Terra, a gente ensaiou várias culturas ou várias formas de organização da vida comum, e dentre essas formas houve um processo de seleção natural, digamos assim, e espontaneamente aquele que vingou, aquele que se tornou vitorioso, e isso ficaria absolutamente evidente no pós-guerra, seria o do mercado liberal, pautado mais ou menos, tal como desenhado pelo projeto norte-americano, né, a Pax Americana e por aí vai. Então, quer dizer, você tem vários elementos aqui, né? Primeiro, um flerte, para dizer o mínimo, com uma leitura de darwinismo social. Há um darwinismo social muito evidente aqui, até no sentido de tentar blindar de qualquer crítica essas organizações, por vê-las como sendo aquelas que sobreviveram a um processo de seleção natural muito secular. E, por outro lado, há um esforço para reduzir o papel do político. Há um esforço muito considerável para reduzir o papel do político e o papel do debate político. O que é muito interessante. É por isso que muita gente diz, não, mas eu não consigo ver a compatibilidade entre uma figura como Friedman ou Hayek e o regime de Pinochet. Eu vejo toda a compatibilidade, porque foram justamente essas figuras que reiteradamente advogaram, inclusive advogaram em espaço público, sistematicamente, que a única forma de conservar essa sociedade de mercado naturalizada era reduzindo a esfera decisória política, o que implica dizer reduzindo o espaço de debate democrático. Quer dizer, a democracia ela fica reduzida à escolha de quais seriam aquelas figuras mais aptas para operacionalizar as leis do mercado que são prévias ao debate político. Então, quer dizer, a política ela fica circunscrita a um trabalho de manutenção e de aperfeiçoamento de um sistema social que seria natural. Isso ajuda a entender, inclusive, o porquê, como o professor Carlos Sávio bem destacou, John Rawls acaba se tornando o grande nome dos setores ditos progressistas a partir da década de 70 e 80. Quer dizer, o que o Rawls faz é um projeto de reformismo fraco vinculado a um liberalismo igualitário que, em última instância, vai dizer, não, o mercado é inevitável, o que a discussão que nos cabe é exclusivamente de ver como incluir mais pessoas dentro do mercado e reduzir as externalidades, vamos dizer assim, os efeitos deletérios que essa abertura radical de fronteiras e de capitalismo selvagem fatalmente trará. Por isso que eu gosto de dizer que a boa parte dos departamentos de teoria do direito ainda hoje ficam divididos entre John Rawls, com um modelo de liberalismo igualitário e teoria da justiça, e o Robert Nozick, com um modelo de liberalismo libertariano baseado no anarquia, Estado e utopia. Então, assim, é como se a gente transitasse de um gabinete para outro de Harvard, e nem são gabinetes tão distantes assim, mas sem conseguir pensar fora da caixa, quer dizer, sem conseguir imaginar uma dimensão mais ampla para o político. Eu acho muito interessante, por exemplo, como as esquerdas na América Latina, depois da década de 90, frequentemente capitularam diante desse discurso. Eu vou citar um filme que eu gosto muito, eu tenho citado ele muito, na verdade, que é Utopia e Barbárie, do Silvio Tendler. É um documentário do Tendler em que ele vai entrevistar combatentes da ditadura aqui no Brasil, e também outras figuras, né, muito associadas ao debate de esquerda nos anos 70, 80 e por aí vai. Ele vai entrevistar essas figuras e perguntando para todos eles, o que vocês entendem como sendo utopia hoje?
E a imensa maioria deles, um dos entrevistados é a Dilma, a imensa maioria deles vai dizer, não, as utopias morreram porque toda utopia leva ao fascismo. O que basta agora é a gente se conformar ao Estado Democrático de Direito, que é o melhor que a humanidade conseguiu desenvolver, e a partir disso pensar em medidas pontuais, como projetos, como Bolsa Família, que o professor Carlos sabe bem apontou, como ações afirmativas. O que me choca, na verdade, é que a gente ainda acredite que esse tipo de discurso é de esquerda. Quer dizer, é o que a Nancy Fraser chamaria de neoliberalismo progressista, né? O que eu acho mais engraçado, eu adoro fazer isso com os meus colegas que continuam aguerridos dentro dessa, continuam, sabe-se lá Deus, porque convictos disso. Eu abro trechos dos livros do Hayek em que o próprio Hayek prevê medidas de renda mínima. Quer dizer, a ideia de renda mínima não é comunista, a ideia de renda mínima vem dos próprios neoliberais, como uma forma de mitigar efeitos deletérios que eles sabem que vão ter, sobretudo sobre pequenas economias, diante de medidas como a abertura radical dos mercados. Se a gente não leva isso em consideração, a gente não consegue sequer fazer uma leitura minimamente decente da trajetória do Brasil nos últimos 20 anos. Se a gente continua se convencendo, seja a direita, seja a esquerda, que o que a gente vivenciou nos governos petistas, por exemplo, foi de fato uma experiência contra-hegemônica, uma experiência contra-neoliberal, a gente vai estar se iludindo. Assim, é impossível, inclusive, a gente caminhar para frente, a gente pensar num projeto que deixe de patinar em torno dessa fetichização da globalização hegemônica e de uma estrutura de mercado predada. Vou dar um exemplo que eu morri de rir quando eu vi, mas o José Serra, agora, José Serra abraçou o projeto do Eduardo Suplicy, o seu antecessor, de renda mínima. É o José Serra, quer dizer, José Serra agora, ele já submeteu, acho que 4 projetos de renda mínima, e ele abertamente diz, não, estou encampando a proposta do Eduardo Suplicy. O que já mostra, a meu ver, que essas modelagens, elas estão longe de ser subversivas, elas são esforços de ajuste, de ajuste do Brasil, da sociedade brasileira, a uma dinâmica neoliberal, abertamente neoliberal e francamente neoliberal. Trazendo 2 figuras à baila, né? E curiosamente os dois vinculados ao PT. O Márcio Portman, ele fala muito de cidadania pelo consumo, o que é uma questão muito interessante. O professor Carlos falou de subcidadania, quer dizer, a gente trocou as noções de cidadania civil e política, cidadania social e cidadania cultural pela ideia de cidadania pelo consumo. Eu sou cidadão à medida que eu me torno consumidor. Então, isso permite, inclusive, um esvaziamento do espaço público. Não é à toa, e aliás, isso roubo também do Márcio Portman, não é à toa que a gente tem assistido nos últimos anos um crescimento vertiginoso das igrejas neopentecostais. O que as igrejas fazem é substituir essa esfera pública erodida. Se essas pessoas elas não encontram espaços de vínculo, diálogo, interlocução e organização social, onde elas deveriam encontrar, que é o Estado, ou os partidos, e por aí vai, elas vão buscar essas organizações nas igrejas. As igrejas elas são grandes prestadoras de serviços onde o Estado não presta, onde o Estado ele simplesmente optou, seguindo um discurso, uma retórica neoliberal, optou por não intervir. Então, quer dizer, o Estado lava as mãos e diz, não, basta que os cidadãos eles se tornem consumidores, basta que o pobre ele tenha Yakult na geladeira, para que ele atinja um patamar de cidadania, o Estado ele parte desse princípio, o cidadão ele vai buscar outras formas de interação no espaço público, né? Naquilo que alguns meus colegas vão chamar de espaço público não estatal, né? Eu acho que todo esse cenário, quer dizer, ainda para citar um outro autor muito interessante que vai debater essas questões, que é o André Singer, o que a gente vê são modelos de reformismo fraco, mas reformismo fraco pautados, como o professor Carlos Sávio indicou, pela ideia de inclusão. Quando eu era um jovem estudante pobre na periferia de Belo Horizonte, eu dizia, mas gente, eu não quero ser incluído, eu quero que esse sistema se imploda. Meu objetivo está longe de ser incluído. Ser incluído nesse sistema não vai atender às minhas demandas mais básicas.
Quer dizer, eu sonho com muito mais coisas, né? Como diria a Cecília Meirelles, né? O que eu quero, liberdade é pouco, né? O que eu quero não tem nome, né? É isso, aquilo que estava sendo oferecido a essa população e a CUT na geladeira não era o suficiente, definitivamente não seria suficiente em relação àquilo que ela perdeu, em relação àquilo que esse projeto neoliberal tomou dela. E aí entra uma terceira parte da minha fala, digamos assim, que é como a gente, como as universidades também capitularam em relação a esse projeto, né? Essa semana eu li, graças a um dos meus mais novos amigos, o Vitor Marx, professor da Universidade Federal do ABC, para os íntimos é Vitor Marx, mas o Vitor Marx, ele traduziu o Mark Fisher, né, que é um autor que cunhou o conceito de realismo capitalista. O que é o realismo capitalista? É a ideia de que o sonho morreu e de que a postura mais pragmática que a gente deve assumir é a de nos contentar em abandonar qualquer modelo de transformação social consistente. Curiosamente, o realismo capitalista, ele demanda muito mais energia para ser mantido do que qualquer projeto de mudança social. Eu acho que em 2008 isso ficou claríssimo. Quer dizer, a gente tem um sistema que ele está ruindo e que seria muito mais fácil, na verdade, que o governo assumisse um projeto coletivo novo, com o apoio da população, quer dizer, um novo pacto constitucional e civilizacional novo, né, em torno de um projeto de vida em comum, mas ainda assim a gente insiste em gastar uma fortuna, quer dizer, uma quantidade gigantesca de dinheiro, de energia e de tempo para continuar patrocinando um modelo de capitalismo especulativo que só consegue sobreviver com esse apoio do mercado. Isso, aliás, os neoliberais também sabem, quer dizer, nenhum neoliberal é ingênuo no sentido de acreditar que o Estado é preterível, né? O Estado ele atua como um parceiro para a manutenção desse sistema, ele precisa permanentemente injetar dinheiro, inclusive, nesse sistema, né? Acho que a crise de 2008 deixa isso muito evidente. Então, é triste como as escolas elas acabaram se rendendo, e eu penso sobretudo nas escolas de direito. As escolas de direito têm um papel sinistro nesse sentido. Como as escolas de direito elas acabaram se rendendo a esse projeto de realismo capitalista. Eu vou dar um exemplo. Durante a minha graduação, o grande slogan era o neoconstitucionalismo. Até o ponto que ele extrapolou as searas do direito constitucional e invadiu todas as outras. Então era chique escrever, por exemplo, direito civil e neoconstitucionalismo, direito do consumidor e neoconstitucionalismo, direito ambiental e neoconstitucionalismo. E não há nada que reflita mais essa rendição do discurso progressista do que esses projetos neoconstitucionais. O discurso neoconstitucionalista é profundamente reacionário, em última instância. Porque ele vai exatamente partir desse pressuposto. Ele vai dizer, olha, agora os grandes debates eles não são de ordem política, eles são debates técnicos ou jurídicos. Agora a discussão ela se dá não mais na seara das... Aliás, há até uma certa... Como é que eu vou dizer? Há até um certo elitismo nisso, né? Porque eles vão dizer, olha, os verdadeiros operadores de qualquer projeto de reforma social não são os políticos, não são os tamanduás eleitos pelo povo, até porque o povo é feio, sujo e mau, quer dizer, feios, porcos e maus, né? Para citar o título de um filme italiano que eu gosto muito. Os grandes operadores são a elite esclarecida judicial, que vai, munida da Constituição, de todo o seu arsenal panprincipiológico, ela vai estabelecer as medidas que nós precisamos, sem que isso precise ser pautado na esfera pública. A gente, quer dizer, esse projeto leva diretamente, quer dizer, a um vínculo direto entre esse projeto, tal como foi desenhado pelos neoconstitucionalistas, esse modelo de realismo capitalista que capitula, vamos dizer assim, diante da queda do Muro de Berlim, e uma figura como Barroso. Quer dizer, muita gente diz, não, Barroso traiu seus princípios. Não, Barroso não traiu seus princípios. Barroso é um espelho cabal desse projeto. Barroso é o remanescente desse projeto.
É por isso, inclusive, que eu gosto de dizer que os meus colegas neoconstitucionalistas deviam, antes de voltar a pautar temas na esfera pública e participar desse debate, que eu acho que eles devem, mas fazer um meia-culpa, ou como o Zé de Magalhães gosta muito de Game of Thrones, né? Como é que chama aquela caminhada da vergonha? É fundamental que eles façam essa caminhada da vergonha para que eles acordem. Eu vou dar um exemplo simples. Boa parte dos nossos neoconstitucionalistas brasileiros são absolutamente aficionados por Habermas. E vem Habermas como um grande projeto de reforma. Gente, Habermas pega o modelo de democracia liberal norte-americano, vai dizer que esse modelo é quase transcendental, o que justifica que ele pode ser, inclusive, imposto por intervenções humanitárias à força em outros países que não sigam. É por isso, inclusive, que ele tem pelo menos 1 ou 2 textos elogiando as intervenções humanitárias da OTAN. Quer dizer, ele quase transcendentaliza esse modelo neoliberal. Chega um ponto, há um livro do Roger Scruton chamado Novos... Eu já estou terminando, mas há um livro do Roger Scruton chamado Novos Pensadores da Esquerda, ou algo do gênero, Pensadores da Nova Esquerda. É um livro divertidíssimo, assim, não concordo com nada, mas é um livro muito divertido. E ele vai ter um capítulo sobre Foucault, um capítulo sobre Deleuze, e ele tem um capítulo sobre Habermas. Ele vai dizer o seguinte: não tenho nada a criticar do Habermas. Habermas, na verdade, é alguém que traz jovens incautos da esquerda para a direita. Quer dizer, Habermas, na verdade, fez muito mais pela direita do que eu, Roger Scruton, poderia ter feito na vida, porque, na verdade, ele camufla por trás de um discurso marxista uma orientação que só era subversiva na Berlim Oriental. Se houve algum momento em que o discurso habermasiano foi, de fato, progressista, foi na Berlim Oriental. Fora disso, é um discurso liberal chulo. E o fato de a gente ter transformado o Habermas numa espécie de grande ideólogo do discurso de esquerda no Brasil mostra como a gente esvaziou a esquerda rendida por um modelo de realismo capitalista. Que, enfim, fica saltando entre um liberalismo igualitário e um liberalismo progressista. Então, bom, dito isso, primeiro, eu acho que a geração... que cresceu, digamos assim, a geração que se formou e que ingressou nas escolas, sobretudo nas escolas de direito, insuflada por esse projeto neoconstitucionalista, precisa fazer uma meia-culpa, precisa voltar para os bancos escolares. A gente já tem visto algumas figuras fazendo essa guinada, né, o que eu acho fundamental, porque é uma geração que envelheceu cedo. Enquanto eles insistirem nesse projeto constitucional da nova república, que francamente morreu, a gente vai continuar perdendo para o populismo de direita. Quer dizer, enquanto a gente não construir uma alternativa nova, enquanto a gente insistir num modelo de globalização hegemônica, que a população já deu largas indicações de que rejeita, enquanto a gente insistir nesse projeto, a gente vai continuar perdendo. A questão de construção de um novo pacto civilizacional, que pode envolver ou não um novo pacto constitucional, né? Aí é uma questão para novas discussões. Mas ela é urgente, ela não é secundária. Não adianta a gente dizer, vou criticar o fascismo, como alguns colegas dizem, né? Vou criticar o fascismo agora para garantir as conquistas que a gente já teve, e depois dessa crítica a gente pensa em dar um passo adiante. Eu não vou citar nomes, mas tem um jurista célebre, um constitucionalista célebre, inclusive, que escreveu uma matéria há pouco tempo atrás nesse sentido. Não adianta, não adianta. Quer dizer, a gente vai perder o bonde da história, como essas pessoas já perderam. Então, ou a gente dá um passo à frente, ou a gente vai sucumbir. Porque o povo brasileiro já deu mostras de que o passo atrás ele não está disposto a dar. Aliás, eu disse isso um dia desses. O povo brasileiro disse que prefere, deixou muito claro, prefere morrer, que o voto em Bolsonaro é um voto pela morte. Quer dizer, o povo brasileiro já deixou muito claro, ele prefere morrer na bala, ou, torturado por milícias, ou por pandemia. Já deixou muito claro que ele prefere morrer a voltar para o projeto de neoliberalismo progressista que essas pessoas estão oferecendo. Então, ou elas acordam e oferecem um outro projeto, que significa sepultar essa gente toda, Barroso, Habermas e adjacências, ou a gente vai viver estagnado nesse momento indefinidamente. Bolsonaro vai ser substituído por Mourão, Mourão por Moro, se não até pelo Witzel, e assim por diante, Luciano Huck, e ad eterno. Ou a gente pauta essa discussão agora, ou não vai ter futuro, assim, simplesmente. Não há proposta alternativa, a meu ver, dentro dessa discussão.
Bom, acho que é isso. Falei várias coisas desencontradas. Peço até desculpas aos meus colegas. Espero não sair preso daqui. Bom, é isso. Agradeço muitíssimo a atenção e espero ouvi-los. Muito obrigado, professor Felipe. Eu acho que nós precisamos dar uns segundos para as pessoas tomarem fôlego, voltarem às cadeiras, porque muitas caíram, deixar os colegas petistas têm que tomar um ar, e os tucanos também, e aí, prontamente, passo a palavra ao professor Zé de Magalhães, fazendo votos de que agora a conexão do professor colabore conosco. Professor, a palavra é sua. Vamos ver se a conexão colabora. Vou até tentar falar mais devagar para ver se não exista, se o tráfego de dados fique melhor. Mas é muito interessante ouvir o professor Felipe falar, porque eu fui incumbido, ainda que com muito atraso, de resenhar o livro do professor Felipe. E eu estou terminando de lê-lo nesse momento, então ouvir o professor Felipe falar rememorar as passagens do brilhante livro do professor Felipe, porque muito do que nós estamos falando sobre imaginação institucional, então agora, inclusive, eu estou mudando um pouco o escopo da minha fala, para que eu ia chegar em algum momento, mas para poder pegar da onde o professor Felipe está dizendo, né? O professor Felipe citando aí o Karl Popper, com o já famoso livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, mas o pensamento não imaginativo, o pensamento que é pobre em imaginação, ele tem um significado profundo que o pensamento, esse tipo de pensamento é um pensamento que nos retira o futuro. No fundo, quando nós nos alienamos dessa construção de alternativas transformadoras, o que nós estamos fazendo é sermos inimigos do futuro. Existe, inclusive, um livro bastante intenso do professor Daniel Innerarity, O Futuro e Seus Inimigos, que diz, que tenta argumentar exatamente sobre isso. A ideologia liberal, proto-liberal e neoliberal, ela é uma ideologia inimiga do futuro. Não é à toa que, como ideologia inimiga do futuro, ela dá predileção nas suas fundamentações e defesas a um aspecto da política menor, que é o aspecto da gestão. E o que é o aspecto da gestão? É o aspecto do gerenciamento do presente, daquilo que é possível fazer no presente, de modo que nós ficamos sequestrados por um presentismo a todo momento. E portanto, nós passamos a ficar preocupados com mecanismos, com procedimentos, com, enfim, regramentos formais, porque, afinal de contas, o futuro já foi descoberto, né? E como o futuro já foi descoberto, as energias, e aí talvez seja um grande desafio da nossa parte, as energias cognitivas e as energias afetivas ficam desmobilizadas para a verdadeira transformação. Então, nós temos, como professores, como pessoas que estão tentando imaginar o Brasil, também conseguir reunir energias cognitivas e afetivas em prol do futuro, ou seja, a imaginação institucional, ela é uma imaginação para conferir não só um futuro para nós mesmos, mas aí um exercício talvez ético mais profundo, ético no sentido de eticidade política, mais profundo, que é um exercício de imaginação transgeracional, né? Portanto, exige de nós bastante
energia mesmo, como eu estava dizendo agora há pouco. Então, nós temos diversos desafios. Assim. Então, o exercício cognitivo de tentar imaginar, né, prever, antecipar o futuro, e aí para usar uma linguagem que é gostosa de usar nesses momentos, profetizar o futuro como transformação, faz com que também a gente consiga ter que antecipar, prever e desenhar as emoções públicas, como a esperança, o temor, os desejos e expectativas articulados dentro de um projeto de emancipação realmente do homem, né? E isso é uma das coisas que a esquerda abandonou, um real projeto de emancipação e de empoderamento, quiçá, então, de endeusamento do próprio ser humano, né? Nós deixamos isso de lado. Então, por isso que, se por um acaso, por isso que o projeto de 88, por exemplo, como ele se estabelece, ele é um projeto que precisa ser repensado. Por quê? Porque naquela pergunta inicial que eu fiz, podemos prescindir de uma Constituição ou da ideia de Constituição? Se a resposta de parte a parte é difícil que todos nós conseguimos construir algo como algo alternativo à ideia de Constituição, ou seja, se é difícil a gente congregar energias, novamente, congregar as energias afetivas e cognitivas para fazer uma alternativa ao projeto constitucional, porque lembrando que o projeto constitucional ele vem dentro do arcabouço que unia utopia, como o professor Felipe consagra muito bem no seu livro, unia a Constituição e unia a codificação, ou seja, do ponto de vista do desenho institucional, nós temos utopia, Constituição e codificação meio que no mesmo grande pacote de inovação institucional que nós tivemos no início da modernidade. E esse é um pacote poderoso, ou seja, a energia cognitiva para poder transformar esse combo precisa ser uma energia potente também. E para isso nós precisamos fazer, então, as perguntas corretas. E a filosofia do direito, e talvez a filosofia política, mas no caso da filosofia do direito talvez seja mais dramático, né? Veja, do ponto de vista progressista, o que mais se tem no mainstream da filosofia do direito, o Felipe já falou isso há algum tempo, é sobre o crivo da hermenêutica e da interpretação. Então, como que o que de mais sofisticado nós temos no mundo do direito, digamos assim, o de mais progressista nós temos no mundo do direito, seja o pensamento hermenêutico e interpretativo. Quando, aliás, inclusive os pensadores mais bem estabelecidos dentro dos quadros da hermenêutica e da interpretação, claramente se colocam como os conservadores da ordem, né? Se expressa com essas palavras como conservadores da ordem constitucional. Então, é muito assustador viver num momento em que o mais progressista no mainstream da intelectualidade se afirma como conservador, digamos assim. Se afirma claramente como conservador. Então, nós precisamos, e aí a filosofia do direito e a filosofia política, ela precisa, então, assumir, por exemplo, porque existe também o desculpismo, né? O desculpismo, ou a racionalização da realidade é a seguinte: então, a ordem constitucional de 88, isso é uma coisa que eu escuto, que nós escutamos bastante, ela não é problemática. O problema é quem opera a ordem constitucional de 88. Ora, se a ordem constitucional de 88, então, permite que ela seja operada de modo a subvertê-la, há um problema na própria ordem constitucional de 88.
Ou seja, há um problema na matéria, na substância que ali transita na Constituição de 88. E que aí, para a nossa audiência, o texto do professor Mangabeira Unger, a Constituição do Experimentalismo Democrático, é um texto que é um começo de um debate importante sobre os problemas que existem nessa substância, mas que não se exaurem ali, dos problemas que nós temos. Então, nesse sentido, por exemplo, a nossa Constituição de 88 nunca se converteu verdadeiramente num projeto de futuro para a sociedade brasileira. Isso que o professor Carlos Sávio acabou de... Ou seja, a Constituição de 88 não conformou e não constituiu, ou melhor dizendo, não instituiu a sociedade brasileira. Isso é gravíssimo, porque se tem uma coisa que o político precisa fazer é instituir a sociedade. E se ele não institui a sociedade, porque, enfim, por diversos motivos e diversos paradigmas que agora não dá tempo de nós fazermos, é porque há um problema no próprio constitucionalismo brasileiro e na própria matéria que orienta a ação daqueles que a operam. E aí, daqueles que a operam, tanto no sentido da política, quanto no sentido do direito, no sentido jurídico. E isso é importantíssimo nós colocarmos. Então, e veja, Felipe, eu não sei se você já tinha citado, porque é muito interessante. Muito do que nós escutamos nas faculdades de Direito, professor Carlos, principalmente do viés progressista, que o direito tem que servir para a transformação social. Só que, no entanto, a transformação é sempre a partir, por exemplo, do que a gente estava falando, de decisões judiciais. Então, um dos grandes, na década de 90, principalmente, um dos grandes movimentos era o movimento do direito alternativo, que parecia o mais progressista de tudo, mas no final das contas, para ser verdadeiramente transformador, precisava partir de um voluntarismo, de um solipsismo da parte do juiz que decidia. Há ainda pessoas que acreditam que o problema da saúde brasileira será resolvido através da judicialização da saúde, né? Então, isso é assustador, porque isso justamente, todos esses paradigmas vão demonstrando o quanto alheios ao futuro nós estamos, o quão alienados e na verdade, sequestrados do futuro nós estamos. Porque, veja bem, se o Poder Judiciário ele pode ficar adstrito ou tem alguma legitimidade para ficar adstrito à gestão do presente, a política não pode, esse caminho não pode ser verdade. Porque se por um acaso a política não for esse movimento teleológico, ou seja, caminho, a finalidade, talvez uma finalidade, o debate sobre uma finalidade última, se esse não for o debate que a democracia fizer, aí sim nós nós não conseguiremos, então, reunir essas energias cognitivas e afetivas para poder mobilizar tanto a intelectualidade, mas como a sociedade, para pensar alternativas constantes. E aí, portanto, para sonhar com outros paradigmas, e a palavra não é aleatória, para sonhar mesmo com outras alternativas que não sejam as alternativas do polimento daquilo que nos é dado. Então, essas confirmações, por exemplo, elas não são bastante graves. Então, veja, quando nós temos essa prisão do presente, essa jaula de ferro do presente, o Max Weber falava em razão de ferro do mundo burocrático, essa jaula que nós vivemos do presente, nesse aprisionamento que nós vivemos do presente, ele faz com que tudo que a gente faça seja absorvido por isso, e aí seja absorvido pela presentificação, e a gente fica colonizado
e o futuro deixa, então, de existir, principalmente o futuro de médio e de longo prazo. Porque o futuro imediato é esse da gestão, mas o futuro de médio e de longo prazo, nós deixamos o sonho morrer. E aí é por isso que, para unir a utopia, e aí é importante, para unir a utopia, nós precisamos ter ao lado dela, e precisamos ter muito inteligentemente a estratégia. E aí vejam bem como é perniciosa esse tipo de pensar. A utopia e o movimento de pensar o futuro a longo prazo foi bloqueado da política, mas não foi bloqueado das organizações privadas. Nas grandes organizações privadas, se pensa o futuro no longo prazo, se pensa as transformações no longo prazo, obviamente pautados pela lógica dessas grandes organizações privadas. Mas nas organizações públicas, e, portanto, e aí na política, nós fomos impedidos de pensar esse futuro a longo prazo, dentro daquela lógica do just in time. Obviamente que, quando nós pensamos na vida do povo, nós conseguimos compreender que essa dimensão menor da política, que é a gestão, ganha relevo diante da flagrante incompetência dos homens públicos brasileiros em fazer esse processo adequadamente para que as pessoas mesmas sejam libertadas do presente. Porque, como o professor Carlos disse, a subcidadania promove esse aprisionamento do presente, ou seja, das pessoas serem obrigadas a cuidar da comida do seu próprio dia, né? E aí, obviamente, elas não conseguem, ou é muito difícil a energia ser despendida para isso, é muito difícil para poder pensar em um futuro, né? Mas a gente precisa exatamente libertar essas energias, e o problema das atuações meramente compensatórias é que elas não fazem esse serviço, porque se fizessem esse serviço de liberar as energias para o futuro, seriam excelentes. Elas só amenizam, portanto, a prisão da presentificação. Né? Junto a isso, obviamente, o espraiamento ou espalhamento em todos os campos sociais da ideia de que o que nos resta é essa gestão. E então, voltando um pouco ao tema da Constituição de 88, nesse sentido, ou seja, o sentido em que ela não constituiu a sociedade para que essa sociedade se organizasse em torno de um futuro, que inclusive a Constituição chega a prometer, de um futuro que a Constituição promete, isso significa duas coisas que eu consigo observar e que a gente precisa refletir, e que, nesse caso, são reflexões ainda embrionárias. Para que um modelo ou uma ordem como essa se constitua a sociedade num projeto de futuro, ela, de alguma forma, também tem que ganhar um caráter mítico. Geralmente, nós observamos, nos caráteres míticos, somente a paralisação do tempo. Obviamente, o mito tem uma faceta de paralisação temporal, né? Mas, e também é importante nós deixarmos claro que o passado nos dá profundidade. Enquanto o futuro nos dá mobilidade, o passado nos dá profundidade. O mito, então, a nossa Constituição, como uma forma de nos aprofundarmos na nossa própria história. Então, uma Constituição precisa nos permitir que a gente se aprofunde na nossa própria história, ao mesmo tempo que engendra uma nova realidade. E essa é a faceta do mito pouco explorada pelas nossas instituições, ou seja, um mito institucional que engendre uma nova e que dê energias para a geração de uma nova realidade. O que coube, basicamente, a intelectualidade brasileira, e principalmente a intelectualidade progressista brasileira nesse tempo?
foi pegar a Constituição e fazer somente um olhar reflexivo contra a profundidade constitucional e mais, contra uma nova realidade, ou seja, contra o futuro. Ou seja, é um tipo de pensamento de uma intensa reflexividade contra, no final, o espírito da Constituição, porque é isso que, por exemplo, o neoconstitucionalismo faz, ou seja, ele não pega o espírito de 88 para retroalimentar o futuro. O espírito de 88 ele serve para refletir e erodir hermeneuticamente, ser erodido hermeneuticamente. Nesse sentido, bom, um viés, então, é essa reflexividade absoluta, e o outro sentido, no sentido político, que é o descaso com os compromissos constitucionais estabelecidos, com os compromissos, e aí, por exemplo, com compromissos, como o professor Carlos já disse, que tem pouco a ver com a própria Constituição, ou seja, são agendas eleitorais e agendas fora da ordem que demonstram que, além de tudo, não deu certo. E aí, pelo menos, né, a partir de 2013, nós vimos esse edifício claramente mais a ruir. Nós temos interpretações e nós temos leituras de que a ruína da Constituição de 88 já vinha antes de 2013, e eu sou totalmente favorável a essas interpretações. Eu acho que antes de 2013, nós já tínhamos elementos bastante suficientes para ver que a ordem não ia durar muito tempo. Mas, definitivamente, a partir de 2013, nós tivemos, então, a saturação desse processo, só que, ainda assim, com um contexto incapaz de imaginar alternativas, e é por isso que, se perguntar nesse momento agora, se podemos prescindir da Constituição de 88, nesse momento de crise, que parece que tê-la como escudo é a alternativa daqueles que não conseguem imaginar coisas diferentes, né? Então você se esconde. Não podemos pensar numa nova ordem constitucional agora, porque se nós pensarmos nisso, perderemos para o populismo de extrema-direita, tal como está colocado. Isso é aquilo que o Zizek, de uma maneira muito cômica, diz que é um antioxidante ideológico. Então, como um chá antioxidante que você toma e aí você está melhor porque tomou aquele antioxidante, aí seu corpo funciona melhor. Então, trazer a carta na manga de que não podemos pensar isso, porque senão perderemos para o populismo da extrema-direita, é um antioxidante ideológico que nos impede de reunir as energias cognitivas, de reunir as energias afetivas para que a gente possa ter o futuro, né? E aí, isso que é importante. Ou seja, nós precisamos, então, e eu finalizo aqui, nós precisamos, então, sermos capazes, professor Carlos, professor Felipe, professor Vinícius, sermos capazes de reunir e aí fazer aquilo que Schlegel gostaria de ter feito com o romantismo, que é uma sinfilosofia, né? Como uma sinfonia, fazer uma sinfilosofia daqueles que não têm medo de pensar e daqueles que são, portanto, amigos no sentido filosófico do futuro, né? Amigos, amantes, para dizer amantes do futuro. Nós precisamos estar mais juntos como esse momento, aprofundar esse debate da alternativa institucional, da imaginação institucional, para que a gente possa oferecer para os nossos concidadãos algo que possa ter um porvir, né? Sem o porvir, de fato, aquilo que o Cioran disse, é o que acontece. Vamos ficar sem ter por que lutar, e só o nada nos restará. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Zé de Magalhães, sempre nos inspirando.
uma fala belíssima, também estou recebendo o WhatsApp de todo mundo, estou adorando, está muito legal, etc, etc. Nós passaríamos agora para um momento de debates, mas a nossa hora está um pouco avançada. Então, vou passar, talvez, para a primeira pergunta, que foi a pergunta do professor José Luiz. É uma pergunta muito interessante, que todos tocaram, de algum modo, nela. Então, eu acho que foi uma pergunta que o professor direcionou ao professor Carlos Sávio, mas que eu acho interessante, talvez, todos fazerem um comentário, e a gente vê mais ou menos se sobra um tempo, até para não cansar os professores da mesa. O professor José Luiz fez a seguinte pergunta, eu vou ler, e aí vou abrir para os senhores comentarem. Professor Carlos Sávio, entre os maiores males do Brasil encontra-se a hipertrofia das funções jurisdicionais do MP e das polícias, avançando sobre a democracia e buscando substituí-la. Esta é uma novidade garantida pelos lobbies da Constituinte da Nova República. Essas sacrossantas instituições forenses não merecem uma profunda reimaginação constitucional? Professor Carlos Sávio? Sim, eu começo respondendo, né? Sim. Não, eu acho que, primeiro, é uma pergunta que tem um caráter afirmativo, né? Com o qual eu estou em pleno acordo. Quer dizer, primeiro, é uma hipertrofia, é um desajuste, eu interpreto, inclusive, como o fenômeno Bolsonaro é uma expressão distorcida desse mesmo fenômeno, que é a ideia de um atalho, que nós vamos ter um atalho tirânico que vai cortar rapidamente todos os nós e vai resolver o problema. No caso de Bolsonaro, a força bruta, contra a lenga-lenga. Quer dizer, de fato, uma parte das pessoas que votaram em Bolsonaro identificam corretamente, como nós aqui, que, em boa medida, essa ordem é uma ordem de lenga-lenga. A questão é a alternativa lenga-lenga. Quer dizer, tem a alternativa lenga-lenga de Bolsonaro é o autoritarismo, inaceitável, obviamente. Mas, dentro dessa ordem, quer dizer, essa perspectiva de judicialização, hipertrofia do MP, a polícia, no Brasil todo mundo quer ver alguém preso, entendeu? Quer dizer, essa tara punitivista também, controladora, né, ela é um sintoma de um desajuste da ideia de instituição, de como organizar, e nós ficamos entre dois extremos. Quer dizer, nós temos um extremo liberal, que o foco e a preocupação correta, no sentido geral, de preservação das liberdades individuais, e, de outro lado, a coisa da esquerda, com essa agenda que vem da social-democracia e tal, distorcida também um pouco, que é a coisa da regulação, o controle, entendeu? Eu não posso transformar o capitalismo, mas eu vou regular o capitalismo, entendeu? Então, essa sanha regulatória que vem dessa esquerda keynesiana, por assim dizer, a regulação do mercado, a regulação da sociedade, a regulação disso, isso tudo gera instituições distorcidas como essas que o professor José fez referência, entendeu? Então, eu concordo plenamente, quer dizer, são distorções graves que impactam muito negativamente no funcionamento da democracia brasileira. E que a reação a isso, infelizmente, é a Bolsonaro, que é uma reação, eu diria, até pior, porque é flagrantemente autoritária. Quer dizer, o projeto que Bolsonaro tem na cabeça é o regime de 64, voltar à ditadura, é o que ele quer, o sonho dele, entendeu? Mas que tem nesse sonho dele, que eu repito, eu tenho total repúdio a ele, mas tem um diagnóstico intuitivo que não deve ser desprezado. Ele é equivocado, distorcido, mas que é a incapacidade dessa ordem criada ao fim do regime militar de resolver os problemas. Na ótica de Bolsonaro, o que ele difere da gente aqui? Estou interpretando a fala das pessoas, né? É o seguinte, quer dizer, para Bolsonaro, essa ordem, além de não resolver nenhum problema, cria outros problemas, entendeu? Para a gente, o foco não é os problemas que Bolsonaro acha que cria. Quer dizer, democracia não é um problema, entendeu? Confusão, conflito, isso não é um problema.
O problema é a fecundidade do conflito, a fecundidade dos problemas, da confusão, entendeu? É uma confusão infecunda. A confusão que eu estou me referindo são esses órgãos, a judicialização, o Ministério Público, é uma distorção completa, sinceramente. Quer dizer, aqui eu estou avaliando o resultado. Eu não sei se o Constituinte, quando redesenhou o MP e tal, o que ele imaginava, entendeu? Mas o fato o resultado é muito ruim e precisa, sim, ter uma reorganização. Curioso que, para fechar, o único candidato na eleição presidencial de 2018 que explicitamente colocou o dedo nessa ferida foi o Ciro Gomes, quando falou: eu vou voltar para cada um para sua caixinha, entendeu? Porque é inadmissível que um prefeito e governadores, não pode nem presidente da República, não, que também tem uma série de problemas, quer dizer, fique sendo chantageado, muitas vezes até bem intencionado. O promotor, o Ministério Público, não faz com má intenção, com coisa, mas assim, é um nonsense institucional. O país vive sob o predomínio do nonsense institucional. Isso, evidentemente, que não pode dar bom resultado. O Bolsonaro entre outras coisas, resultado disso, entendeu? Assomado a outros fatores. Eu vou deixar a alternativa a esse nonsense institucional para que o Felipe e o José Magalhães deem tratos à bola aí, falando mais da dimensão propriamente jurídica e a formatação constitucional. Nesse sentido também, o Rodrigo Marzano disse, essa figura que está aí, o Bolsonaro, lança mão de fantasiosismos com o apoio do Exército Brasileiro, o que, a meu ver, é nocivo à República. Me preocupo com o pós-pandemia. Se a presidência da República, enquanto instituição de exercício do poder, sair fragilizada, pode o presidente pessoalmente sofrer a ação de improbidade administrativa? Quer dizer, o Rodrigo não está perdoando muitas pessoas hoje, não, e está querendo vingança jurídica contra o Bolsonaro. Então, talvez a gente fazer esse raciocínio dessas saídas jurídicas e não políticas contra problemas políticos. Enfim, estou até avançando no debate mais do que eu mesmo devia como moderador, mas pensei que tem uma correlação. Então, o mineiro Sepúlveda Pertence, que foi aquele que engendrou o Ministério Público, reconheceu muito recentemente que ele não era o Golbery, mas ele tinha criado um monstro, que é justamente o Ministério Público, né? O Ministério Público, ele, como nenhum outro país do mundo, ele move a ação de improbidade, fiscaliza o meio ambiente, defende o direito da cidadania, das minorias, interfere na saúde, e ainda tem poder... assim, não tem poder investigatório. São dezenas de atribuições, e aí que talvez com um fator mais complicado ainda de todos, com pouquíssima responsabilização, né? Quando uma instituição não tem um fator responsabilizatório que tenha consequência, de fato, se torna um monstro indomável, né? O Ministério Público, assim como o Judiciário, e aí como fenômeno talvez mais relevante disso, o STF, precisa, de fato, de reformas profundas para que possa, como o professor Carlos lembrou, Ciro Gomes, voltar para suas devidas caixinhas e deixar o trabalho político para os políticos, né? Nesse sentido, essas instituições, elas precisam ser levadas à responsabilização, e à responsabilização presente quando interferirem e abusarem dessa maneira. O professor Carlos sabe muito bem, mas prefeituras do interior são geridas através de termos de ajuste de conduta com o Ministério Público, né? É assim que as prefeituras são. E, no mais das vezes, existe uma outra estratégia muito comum aqui na minha cidade de Uberlândia, que é a seguinte: quando o prefeito
quer fazer uma ação que é ou impopular ou que ele não tem força política para poder passar pela Câmara, ele dá o sinal para o Ministério Público faz a recomendação e ele diz, opa, estou fazendo porque fui mandado, de modo que esse expediente ele faz com que o próprio político deixe de fazer a ação política por excelência, né? E tenta fazer o bypass da ação política através desses termos de ajuste de conduta do Ministério Público. Isso precisa ter uma regulação diferente, os casos e as possibilidades precisam ser amplamente restritas para esse tipo de instrumento jurídico, e a responsabilização precisa acontecer e ela precisa ficar clara. Mas, enfim, isso é um tema, ou seja, a reforma do sistema de justiça brasileiro, ele é um tema que precisa estar também no bojo de pensar a reforma da relação dos poderes, né? A reforma dos poderes, né? Porque se nós pensarmos a reforma do sistema de justiça separado do como a gente vai pensar o rearranjo dos poderes, também não tem pouco sentido, e isso parecerá somente uma reação contra o sistema de justiça. Se nós não pensarmos na reforma dos poderes como um todo, isso vai ser só um rebote do sistema político contra o sistema jurídico. E a gente não precisa desse tipo de ação. Nós queremos, de fato, pensar a transformação de uma maneira global. Se não for para ser global, é só melindre politiqueiro. Professor Felipe. Vinícius, sim. Bom, eu me lembro de ter lido, salvo engano, no Ética, do Fábio Comparato, que é um livro que eu gosto muito e ao qual eu volto com alguma frequência hoje. Que quando, no século XIX, se pensou o sistema de checks and balances como sendo sustentado pela tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário, se imaginava o seguinte: o legislativo é corruptível, ele é passível de corrupção e, por conseguinte, ele deve sofrer controle da parte do executivo e do judiciário. O executivo, igualmente, é corruptível, então ele também é passível de controle, ele deve ser submetido a uma vigilância permanente do judiciário e do legislativo. Mas o judiciário em si mesmo não. O judiciário nunca foi visto como um poder corruptível, porque nunca se imaginou que o judiciário tivesse ele próprio uma agenda política. A gente partiu do pressuposto de que juízes são velhos, togados, aristocratas, ou o que resta de uma aristocracia liberal no século XIX, e que, por conseguinte, seriam os últimos interessados em subverter o sistema. Eles seriam organicamente ligados à estrutura funcional do Estado, então seriam aqueles menos interessados em corrompê-la. A gente, quer dizer, os últimos anos já deram mostras mais do que suficientes de que isso é uma ilusão. Os juízes têm uma agenda e os juízes atuam como casta, eles são profundamente corporativistas. Aliás, tem um trabalho de uma aluna da história na UFMG, engraçado, agora eu me esqueci o nome dela, mas eu me lembro que ela estava fazendo essa pesquisa quando eu estava no mestrado ainda, em que ela mostrava como a árvore genealógica dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E ela mostrava como vários desses desembargadores eram não só filhos, mas também netos de juízes. Então você tem realmente um sistema de castas. Ela vai mostrando como, se o meu avô foi eventualmente um juiz no Brasil, há uma possibilidade considerável de que eu venha a ser eu próprio juiz e, quiçá, até alçar ao cargo de desembargador. Então, o judiciário atua como casta. Há um texto muito bonito do Piero Calamandrei, que está naquele livro Nós, os Juízes, bom, esqueci o título, mas é algo assim, ou Nós, advogados vistos pelos juízes, ou algo do gênero, em que ele diz que o juiz
quando coloca a toga e coloca a peruca, o Calamandrei é um grande defensor da peruca, ele se despersonaliza, ele não é um indivíduo, ele agora é a apresentação de uma instituição, no caso da justiça. A gente vive num mundo em que o judiciário é um poder francamente midiático, é um poder que se associa abertamente a partidos políticos e a grupos de pressão, onde juiz não tem vergonha nenhuma de dar entrevista, o que para mim já é um absurdo, mas mais do que dar entrevista, a gente tem juiz que sobe em palanque, a gente tem juiz que tem Instagram, isso devia ser crime. Quer dizer, desculpa, a gente tem juiz que tem Facebook. Até pouco tempo atrás a gente discutia que o juiz não deveria permanecer mais de 2 anos na mesma comarca para não criar vínculos. Agora o juiz ele tem Instagram. Quer dizer, a ideia que se imaginava no século XIX é que o poder judiciário era uma espécie de sacerdócio. Como eu disse, quer dizer, era praticamente um título de nobreza e que tinha esse compromisso umbilical com as tradições da instituição que ele apresenta. É uma ilusão, num cenário em que vários fatores podem explicar isso. Para mim, uma das razões é a péssima qualidade dos nossos concursos públicos, que implicou, por exemplo, uma juvenilização da magistratura. A gente tem juízes cada vez mais jovens, cada vez mais burros, gente que nunca alugou um apartamento sozinha na vida e sai diretamente da casa dos pais para a magistratura, o que é sinistro. Para você julgar, você não precisa ter conhecimento técnico do direito. Aliás, a imensa maioria dos juízes que eu conheço não tem conhecimento técnico nenhum do direito. Desculpa, mas é verdade. Juiz não sabe direito. Quem sabe direito é legislador e professor. Brincadeira, mas é verdade. Juiz não tem bagagem, não tem estofo para debater direito. São pouquíssimos juízes que têm. Mas o fato o juiz ele precisa ter comprometimento institucional e estrada. Ele precisa ter conhecimento de vida. Ele precisa ter idade até, né? Desculpa dizer isso. É uma coisa que os nossos juízes não têm. Então, por uma série de fatores, a gente vê um processo de vamos dizer assim, de politização do judiciário assumindo uma consciência política e se arvorando num papel que não deveria ser dele, de interventor sobre as instituições. E, quer dizer, num cenário em que a gente não tem nenhum instrumento de responsabilização, e veja, não é responsabilização administrativa, eu estou falando de responsabilização política do judiciário. Que se o judiciário é um poder, nada mais natural do que o juiz seja politicamente responsabilizado pelo conteúdo das suas decisões. Aí vão dizer, mas o princípio do livre convencimento motivado, um dos pressupostos básicos do Estado liberal. Desculpa, a gente não... dentro de um sistema como o nosso, a gente precisa seriamente repensar como equacionar esses princípios em um contexto no qual o judiciário atua, francamente, como um instrumento de organização política. E aí vem uma outra questão. É claro, a politização do judiciário ela não seria possível sem um outro processo que é o da judicialização da política, que está atrelado a um outro mais grave, que é o da judicialização da vida. Se essas demandas elas foram capturadas ou elas foram roubadas pelo judiciário, é porque frequentemente nós deixamos. Até porque, pelo menos em tese, o judiciário é um poder estacionário, né? Ele não atua a não ser quando provocado. É claro que às vezes ele próprio se autoprovoca, a gente sabe muito bem como, quer dizer, ele manda WhatsApp para o promotor, propondo o que eles querem que seja... que a ação que eles querem que seja pautada, mas, pelo menos em tese, o judiciário é um poder estacionário. Mas nós próprios judicializamos a vida, e a gente judicializa a vida por um fator que, como a gente estava debatendo antes, é esse esvaziamento da esfera pública como um espaço de resolução dos nossos conflitos. Maquiavel ele dizia uma coisa que eu acho genial, ele dizia o seguinte, a capacidade que uma república tem de sobreviver está diretamente ligada à sua capacidade de absorver os seus conflitos e ritualizá-los dentro do espaço, enfim, dentro da Assembleia, dentro do espaço coletivo de discussão. Se a Assembleia deixa de ser vista como um espaço no qual as nossas guerras sociais, né, as nossas tensões sociais, elas podem ser pautadas, essas tensões elas vão para outro lugar. Maquiavel dizia, olha, por que a República Romana durou tanto tempo? A República Romana durou tanto tempo porque ela conseguia absorver os seus conflitos sociais e transformá-los em debate político.
sei lá, toda vez que surgiu uma nova facção dentro do Império Romano, eles abriam mais 3 ou 4 cadeiras no Senado e colocavam mais representantes daquela facção no Senado. Nós perdemos essa capacidade, nós cristalizamos um modelo social unívoco. Aliás, a Chantal Mouffe fala muito disso também, né? E, fatalmente, nós levamos, quer dizer, nós impedimos que determinados temas sejam debatidos, até porque a gente acredita que, enfim, a estruturação perfeita da nossa vida ela já está mais ou menos configurada. A gente limitou bastante o papel do legislativo no debate. Essa discussão ela vai voltar, só que ela vai voltar da parte do Poder Judiciário. Quer dizer, sei lá, eu não quero me comprometer e pautar, sei lá, vou citar um caso besta, mas não quero me comprometer e pautar o casamento gay no Congresso. Ele vai ser pautado em outro lugar, ele vai ser assumido pelo Judiciário. E, sinistramente, a gente celebra isso. Quer dizer, a gente celebra a ideia do Judiciário como uma força política, ao invés de fazer um verdadeiro enfrentamento político nos espaços que lhe seriam próprios. Isso é interessante. O Zé de Magalhães falou do direito alternativo. Eu me lembro de um texto do Luiz Alberto Vará, que, enfim, foi um dos grandes filósofos do direito brasileiros, né? Ele dizendo que uma coisa era defender o direito alternativo em um cenário de ditadura militar. Outra coisa é continuar defendendo o protagonismo de juristas insurgentes, digamos assim, em um cenário de democracia. Ele falou, não é a mesma coisa, quer dizer, a gente precisa de um pouco mais do que simplesmente de juízes com boa vontade ou juízes com iniciativa. Não faz sentido que o Poder Judiciário assuma esse protagonismo. Mas aí, quer dizer, só para fechar, isso implica, como o Zé de Magalhães diz, o professor Carlos sabe também, uma reorganização dos poderes como um todo, né? Aliás, eu até sugeriria, quer dizer, não sei até que ponto a gente precisa, de fato, de um poder judiciário enquanto poder, né? Acho que a gente pode perfeitamente manter o sistema de checks and balances com outros poderes que não o judiciário, mas aí é uma outra questão. Mas, de qualquer forma, a gente precisa redesenhar o sistema de freios e contrapesos para ontem. Aliás, só para fechar, agora fechando mesmo. Para mim, não há nada mais cretino, o Zé de Magalhães falou de hermenêutica, não tem nada mais cretino do que os nossos colegas que acreditam que a melhor forma de blindar o arbítrio judicial é ensinando para eles hermenêutica. Que aí, ensinando hermenêutica, o juiz vai decidir melhor. Eu já vi vários colegas dizendo isso. Não, qual é a forma de impedir que o juiz decida de acordo com agendas políticas específicas e próprias, bairristas? Simples, é que ele leia Gadamer, que ele leia Habermas. Desculpa, mas isso é a mesma coisa que Platão indo ensinar matemática para o tirano de Siracusa. Isso não faz sentido. Quer dizer, sem controle político da atividade do juiz, eu não posso partir do pressuposto que ele vai botar a mão na consciência e falar, não, agora eu vou usar a razão comunicativa para pautar as minhas sentenças e para, enfim, para fundamentar as minhas decisões. Isso é ridículo. É de um nível de ingenuidade política que chega a ser comprometedor. Bom, então é isso. A gente precisa de um novo desenho institucional que crie novos mecanismos de policiamento da atividade jurisdicional. Não dá para partir do pressuposto da boa-fé dos nossos juízes, porque, como eu disse, são juízes cada vez piores com agendas cada vez mais específicas. Muito obrigado, professor Felipe. Bom, eu vou pedir desculpas, na verdade, a todos que fizeram perguntas e considerações. A gente não vai conseguir fazer uma rodada tão completa como a gente gostaria, pelo avançar da hora, porque nós já estamos em deliciosos 2 horas e 15 minutos, quase. Então, eu vou encerrar. Vamos passar as perguntas depois para os professores, para a gente manter o diálogo. E quero agradecer imensamente ao professor Felipe, ao professor Carlos Sávio, ao professor José de Magalhães, por terem aceitado, por terem se disponibilizado e por terem ensinado tanto para a gente hoje, abrindo o nosso evento de uma maneira avassaladora. Como eu disse já, eu estou recebendo mensagem aqui o tempo todo, as pessoas estão gostando muito, e fico muito empolgado, então, para o nosso retorno na semana que vem, quinta-feira, às 14 horas, discutindo o ódio à política e a política do ódio. O vídeo vai ficar no ar. Sim, vai ficar no ar. Obrigado, gente. Uma boa tarde para todo mundo.